Vamos abrir as nossas Bíblias aí, por favor, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12, dando prosseguimento, então, ao nosso estudo, na Palavra de Deus. Estudo esse baseado em pregação expositiva da Palavra. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus com um pouco mais de profundidade. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 22, diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém. Senhor amado, abençoa a pregação da Tua palavra, Pai, e dirige-nos, ó Deus amado, em meio a ela, para que assim, ó Deus amado, possamos ouvir a Tua voz e experimentar, ó Senhor, qual seja o Teu querer para as nossas vidas, de um modo mais específico. Transforma então essa mensagem, Pai, essa palavra que é pregada de modo geral, em algo pessoal e específico para cada um de nós, pela voz do Teu Espírito, ó Pai. Essa voz, ó Deus amado, que esperamos que se sobrepõe à voz do pregador. Faz isso, ó Senhor amado, te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Semana passada nós vimos que Jesus, após ser batizado nas águas por João Batista, ele é guiado pelo Espírito ao deserto, e ali ele jejua durante 40 dias e 40 noites, não é isso? E é tentado por Satanás. Imediatamente após essa narrativa que Mateus fez, ele passa imediatamente para a mudança de Jesus da Judéia para a Galiléia. Mas é importante a gente ressaltar aqui que Mateus, ele não teve preocupação com a cronologia dos fatos. Ele não coloca os fatos em ordem exata cronológica. Alguns sim, outros não, porque a preocupação de Mateus não era estabelecer um relato histórico meramente, mas fazer vinculações que mostrassem que o ministério de Cristo era profético, ou seja, havia sido profetizado anteriormente, e que esse ministério também se estendia a outros povos, e não apenas aos judeus. Então, aqui, ele dá um salto assim, de 1 ano no ministério de Jesus, porque no Evangelho de João e de Marcos, você vê que Jesus primeiro exerceu o ministério na Judéia, entre os judeus. Mas o que marca esse momento de mudança é justamente aqui esse versículo 12 e 13, onde ele diz, quase casualmente, ouvindo, porém, Jesus que João Batista, fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Parece uma coisa casual, ou parece até que eventualmente o Jesus se mudou, com medo por causa da prisão de João, ou seja, João foi preso, eu vou me mandar daqui. Mas na verdade João foi preso por Herodes, e o Herodes era justamente governador ou rei, justamente sobre a Galiléia, a Galiléia e a Pérea. Ele não era governador sobre a Judéia, ele era governador sobre a Galiléia e a Pérea. Então Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia depois que João é preso. Então isso mostra que Jesus não fugiu, não estava fugindo, mas ele estava indo em direção ao seu chamamento e à sua vocação. Ele
foi rejeitado na Judéia. Não é? A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, logo no começo, no primeiro capítulo do Evangelho de João, João descreve assim, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, veja, Jesus sofreu rejeição em Nazaré, na sua cidade, na cidade onde ele morava, então, naquela época. E como é que foi essa rejeição? Deixa lá para a gente não ficar assim no ar, não é? Lá em Lucas capítulo 4, fala sobre isso. Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, né? E ele, então, pediu o livro da lei, não é isso? Ele era já conhecido como mestre, como rabi, como profeta, né? Como um homem que, através do seu ministério, através da sua vida, milagres eram feitos. E então ele recebe esse livro, o livro da lei, né? O livro dos profetas, desculpe, e aí ele lê então Isaías, e aí ele fala, lá em Lucas capítulo 4, a gente pode acompanhar isso, indo para Nazaré, onde fora criado num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro, ele nem concluiu o segundo versículo em Isaías. Eu quero só lembrar que a Bíblia é dividida em capítulos e versículos, né? Foi dividida em capítulos e versículos muito tempo depois de Cristo, né? Mas ele interrompe a leitura e ele não continua a frase imediatamente a seguir nesse texto, né? onde na verdade, né, capítulo 61, já botou aqui, graças a Deus, obrigado. Onde ele, na verdade, fala: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Né? Ele não completou, ele não falou do dia da vingança, porque a ênfase de Jesus na sua primeira vinda é apregoar o ano aceitável do Senhor, ter esse ministério de consolação. Não é? O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O tema de Jesus, o tema de Jesus na sua primeira vinda não é o juízo, e ele destacou basicamente a consolação e a graça que estava sendo proposta pelo Pai. E até aí todo mundo ficou mais ou menos satisfeito, mas aí quando ele começou a falar, ele disse para eles assim: olha, certamente, eles começaram a dizer, puxa, ele falou: hoje se cumpriu essa escritura que acabaste de ouvir, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios dele, e perguntavam: não é esse o filho do José? E aí ele falou para eles: olha, sem dúvida, ele provocou eles, né? Citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui, na tua terra. E ele prosseguiu: de fato, eu vos afirmo que nenhum profeta é bem sucedido, é bem recebido na sua própria terra. E aí ele começou a falar de milagres que Deus operou na vida de gentios, né? Ele falou: olha, quando Deus fechou o céu por 3 anos e meio e não houve chuvas, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviada a uma viúva de Sarepta, em Sidom, ou seja, fora das terras de Israel, uma mulher que não era dos judeus, né? Não era judia. Também muitos leprosos havia em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado por ele, senão Naamã, o sírio. Isso deixou eles malucos de raiva, porque eles viam o Messias como sendo exclusivo seu, e Jesus está falando com eles: olha, não é assim não. Não é assim não. Eu vim pregar a libertação aos cativos, dar a vista aos cegos, vim quebrar, livrar os oprimidos, mas olha, eu vim fazer isso fora de Israel, dentro de Israel e fora de Israel. E aí eles pegaram ele e tentaram levá-lo para cima de um monte da cidade, levaram ele para cima de um monte perto da cidade para jogar ele lá de cima.
Queriam matar Jesus, mas milagrosamente o Senhor passou pelo meio deles, né, e se livrou deles, e aí mudou-se da Judéia para a Galileia. Isso marca o início do ministério do Senhor Jesus fora da Judéia, mas na Galileia dos gentios. A Galileia era um lugar que os judeus tinham como de má reputação. A Galileia era um lugar que fazia parte do antigo reino de Israel, o reino do norte, que se separou do reino de Judá. E eles foram, vamos dizer assim, eles se prostituíram, né, e se envolveram com idolatria e tudo mais, e finalmente foram conquistados pelos assírios, né, em 722 a.C. A Galileia era esse lugar que os judeus execravam, que os judeus tinham, digamos assim, rejeição pelas pessoas de lá. Por quê? Porque era um povo misto. Porque o rei da Síria, quando conquistou Israel, ele levou uma grande parte da população e distribuiu pelo seu reino. E trouxe outras pessoas de outras terras que se misturaram com os judeus que ficaram ali e formaram um povo misto, de um culto misto. E aí, na época dos Macabeus, você já lembra dessa história de Macabeus aí? Macabeus é um dos livros, são 2 livros que tem, né, na Bíblia Católica, né, que são os chamados por nós livros apócrifos. Aliás, são chamados livros apócrifos porque eles não têm representação, digamos assim, doutrinária, não tem nenhuma representação nesse sentido. Então, eles estão excluídos do nosso texto canônico porque eles não são inspirados, né? E Macabeus menos ainda, porque o livro de Macabeus fala da revolta, né, dos Macabeus lutando pela terra, e eles, quando conquistaram a região da Galileia, eles obrigaram as pessoas a se converterem ao judaísmo ou a morrerem. Pegaram aquele povo misto, aquele povo que que tinha uma religião mista também, e eles obrigaram eles à conversão. E você sabe muito bem que não se pode obrigar ninguém a uma coisa dessa, né? E o que acontecia, na verdade, é que a Galileia, então, era cheia de judeus nominais. Homens que se diziam judeus, mas judeus não eram. Homens que se diziam parte do povo de Deus, pessoas que se diziam parte do povo de Deus, mas não eram de fato, eram apenas nominais. Então, por isso, os judeus abominavam aquela região. E Jesus, então, se dirige para lá após ser rejeitado pelos seus em Nazaré. Após tentarem matar ele, então, cumprindo essa rejeição profética que já era esperada, ele vai, então, para a Galileia e vai pregar aos gentios e aos judeus, entre aspas, né, da região da Galileia. A esse povo tão desprezado em Israel, Jesus caminha para essa direção. Ele prega, obviamente, nas sinagogas, ele prega para judeus, mas aí o seu ministério aponta numa direção gentílica, né? Ele veio para cumprir e continuou pregando aos judeus, mas ele expôs a sua palavra também aos gentios daquela região. Então, esse é o contexto que nós temos aqui. Jesus está aqui apontando que o seu ministério não era só um ministério exclusivista para os judeus, mas ele era universalista. Ele estava sendo lançado, a palavra estava sendo lançada sobre terras onde também havia gentios, onde havia pessoas que não eram de origem judaica, já apontando assim em que direção ia. Quero dizer, ele permaneceu pregando aos judeus, né, e ministrando aos judeus em todo o tempo. O ministério gentílico foi, na verdade, inaugurado posteriormente pelos apóstolos, mas Jesus já mostra aqui, né, a extensão do seu ministério indo nessa direção. Então aqui diz, olha, que ele foi morar em Cafarnaum, né, uma cidade situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. E isso para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, né, no capítulo 9, profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, ele falou disso, né, que essas terras que jaziam nas trevas, né, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, Jesus, né, foi a luz para eles, foi aquele que passou, né, a pregar naquela região. E aí então diz aqui no versículo 17, que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era também a mensagem de João Batista, né? A mensagem de arrependimento, batismo para arrependimento que ele pregava, não é isso? Então Jesus agora,
ele passa a declarar arrependimento porque está próximo o reino dos céus. E por que estava próximo o reino dos céus? O que quer dizer isso? Não quer dizer que Jesus estava falando que, vamos dizer assim, o céu, né, ou seja, a vida eterna estava próxima no sentido de que essa era que ainda hoje, né, aguardamos, estivesse para começar. Ele está falando da proximidade do reino dos céus por causa da proximidade do rei dos reis, do rei do reino dos céus. O que ele está dizendo arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que ele está falando é que está acessível, está perto, não temporário, não no tempo, mas está fisicamente, ou está geograficamente, digamos assim, perto, por causa justamente da pregação do Senhor Jesus. Então, o reino dos céus estava acessível, porque o Rei dos Reis estava presente também. Então, esse texto está dentro desse contexto que eu falei aqui para vocês. Ou seja, Jesus está voltando, está saindo da Judéia e está passando a pregar na Galiléia. Ele nunca mais voltou em Nazaré. Ele nunca mais, depois desse episódio, ele nunca mais voltou em Nazaré. Ele esteve em Jerusalém, ele foi a outros lugares, ele voltou, passou pela Judéia, mas ele nunca mais voltou a Nazaré. Falando assim, deixando claro assim, a rejeição que ele recebeu diante do seu povo e a extensão do seu ministério a outras pessoas mais. E aqui então fala também que por esse tempo, caminhando ele junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, versículo 18, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. É isso? E ele disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele chamou então Simão e André, Pedro, e André, e também chamou Tiago e João. E isso aqui mostra para nós também que esse Senhor Jesus que vem pregar o Evangelho, ele também vem chamar pessoas, vem nos chamar, não só anunciar para nós graça divina, mas também nos chamar para sermos parte dessa obra divina de redenção e extensão da graça a outras pessoas. O Pedro e o André, eles anteriormente foram discípulos de João Batista. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, fala sobre isso, que o Pedro e o André foram discípulos de João Batista, seguiam a João Batista, e depois que ouviram a mensagem de Jesus, eles passaram a seguir a Jesus, mas eles não estavam seguindo Jesus, até aqui pelo que se entende, eles não estavam seguindo Jesus em serviço, eles creram em Jesus e passaram a seguir a sua mensagem, ou seja, foram recebidos primeiramente como membros do povo dos céus, vamos dizer assim, e agora eles estão sendo chamados para o trabalho. E é assim também nas nossas vidas, meus irmãos. Nós primeiro somos chamados para sermos filhos de Deus, para vivermos como cidadãos do reino de Deus, para entrarmos no reino dos céus, porque o Messias está presente, porque ele está próximo, porque o rei está aqui. Então o reino dos céus está presente e acessível, está próximo de nós. E ele nos chama então para entrarmos nesse reino. Mas posteriormente, ou quase em seguida, o Senhor também nos chama para sermos também pregadores deste reino. Amém? Para sermos anunciadores desta mesma graça e sermos instrumentos de propagação desse Evangelho. Nós não fomos chamados ao reino de Deus apenas para o nosso benefício pessoal, mas também para sermos servos de Deus em benefício dos outros, dos demais também. Amém? Aqui então, o Pedro e o André, que antes tinham sido chamados ao reino, creram em João Batista, depois passaram a andar com Jesus, agora são chamados ao trabalho na obra. Então, no reino de Deus, não há gente que veio a passeio. No reino de Deus, o reino de Deus não é lugar de conforto, meramente, é lugar de trabalho. A vida com Cristo não é uma vida apenas de conforto, de satisfação, de consolação pessoal, mas é uma vida de entrega e de serviço também, em prol do reino de Deus, da vontade do Pai. Amém? Então, todo aquele que quer trabalhar na obra de Deus, diga, eu. Então vai lá, porque a obra de Deus está por toda a terra, filho. Amém? A obra de Deus não está só dentro da igreja ou dentro da organização da igreja. Há ministérios dentro da igreja, E a gente procura fazer disso uma rede coordenada de trabalho, mas há trabalho por todo lugar onde você vai, por toda a terra. O Senhor quer chamar outras pessoas, e você
é boca de Deus, né? É instrumento do Espírito Santo também nessa obra. Amém? Outra coisa que nós vemos aqui é que ele também chama, né, o Tiago e o João, que são filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco consertando as redes, e aí Jesus passa e chama eles também, além de Pedro e André, além de Simão e André, ele chama também Tiago e João. E o Tiago e o João deixam o seu pai, né, e seguem a Jesus, ou seja, largam o trabalho com o seu pai e seguem a Jesus. O que isso está falando para nós? Da prioridade que Jesus deve ter em nossas vidas. Jesus é prioritário sobre a nossa carreira, nossa profissão, nosso trabalho, e ele é prioritário também sobre as nossas relações, mesmo as nossas relações familiares. Mas então, pastor, o que você está dizendo? Que a gente tem que largar a família, largar a casa? Olha, provavelmente não. Provavelmente não. A menos que fosse um chamado específico para isso. Mas nós precisamos reordenar a nossa escala de prioridades. Amém? Eu não posso deixar que a minha carreira, o meu trabalho, sejam mais importantes para mim, né, do que a vontade do Senhor, do que o trabalho do Senhor. E eu não posso deixar que as pessoas da minha família sejam mais importantes para mim do que o próprio Senhor. Aliás, parte da bênção de Deus sobre a minha família reside no fato de Deus ser minha prioridade, ser a nossa prioridade. Se nós servirmos ao Senhor, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas que às vezes nos preocupam, que tanto nos preocupam, nos serão acrescentadas. Amém? Jesus é prioritário sobre as nossas carreiras, sobre o trabalho de cada um de nós, e é prioritário sobre também as nossas relações familiares. Até porque, ao cabo de tudo, no final de tudo, nós descobriremos que só tivemos um Pai de verdade, o Pai Celestial. Ele é Pai de todos nós. Pai do nosso pai, Pai da nossa mãe, Pai dos nossos ancestrais, Pai dos nossos descendentes. No final das contas, somos todos irmãos. E o único Pai, de fato, é o Pai Celestial. Esse nos gerou de tudo, e esse tem a primazia e o patriarcado, né, sobre as nossas vidas. Amém? Então é importante isso. Veja que eles receberam esse chamado, eles responderam imediatamente, e isso os fez, isso os tornou parte de um núcleo mais próximo de Jesus. A exceção de a exceção de André, Pedro, Tiago e João faziam parte daquele núcleo mais próximo. Eles estavam no Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles estavam no Getsemane, mais próximos de Jesus. Os outros também deixaram as suas tarefas. Mas esses três fizeram parte do núcleo mais próximo. André já ficou no outro grupo, né? Mas esses três fizeram parte desse núcleo mais próximo do Senhor Jesus. E é assim mesmo. Quanto mais nós priorizamos o Senhor Jesus, tanto mais, né, nos aproximamos dele. Amém? Então, meus irmãos, aqui nós também temos uma outra coisa falando a nós sobre esse chamamento de Pedro, de Tiago, de Pedro, André, Tiago e João, que é a significância, a nova significação, a ressignificação da vida deles, de quem eles eram. Esses homens eram pescadores. Esses homens estavam fadados ao esquecimento logo depois da sua morte. Ou seja, eles iam morrer, os filhos deles talvez lembrassem, chorassem durante um tempo, mas os seus netos talvez se lembrassem, tivessem os conhecido, mas depois de um tempinho, eles não eram mais nada nem ninguém, nós nunca saberíamos deles. A vida deles era insignificante, a vida deles, a atividade deles não significava nada. Eles eram pescadores, pegavam peixe, vendiam peixe, as pessoas comiam peixe e esqueciam, simplesmente. A atividade deles não marcava ninguém, não transformava ninguém, não os fazia notórios. Eles não foram homens notáveis no seu tempo, não foram grandes filósofos, não foram governantes, não eram governantes. Eles tinham tudo para ser nada, ou para ser mais do mesmo. E pode ser, meus irmãos, que algum ser humano se destaque em alguma coisa. De vez em quando alguém se destaca, né? Alguém se destaca como uma pessoa que tem ideias que transformam um determinado momento, que trazem uma nova tecnologia. Temos aí pessoas, mas são muito poucas pessoas que se tornam notáveis por causa de suas virtudes naturais. Entende? São exceções à regra.
né? Pessoas como, por exemplo, o Einstein, né, que todo mundo conhece, não é isso? Que foi péssimo aluno, mas depois se destacou, né, como alguém que formulou teorias que diz o mundo, né, que são bem revolucionárias, né, e que deu grande contribuição à ciência. Outras pessoas mais, homens que fizeram proeza, de repente só porque estavam na hora e no lugar determinado. Às vezes não eram nada demais, apenas estavam naquele momento oportuno e se tornaram notórios, notáveis. Mas a grande massa, os 99,99999% da população, né, vive vidas que não significarão grandes coisas, que não deixarão um grande legado. As suas marcas estarão por aí, mas quase invisíveis. Quase invisíveis. Deixamos marcas genéticas e talvez uma outra coisa que acrescentamos a essa terra. Somos todos nós fadados à irrelevância e ao esquecimento. E esses homens eram assim. Mas agora Deus os chamou. Agora Jesus os chamou. E agora então esses pescadores que nós nunca ouviríamos falar deles se tornam para nós, né, mestres e profetas, homens de grande relevância, porque Deus os fez assim. Meus irmãos, as nossas vidas alcançam relevância. Nós subimos ou passamos do degrau, do patamar da mediocridade para um outro patamar superior, quando nós atendemos ao chamado do Senhor de Deus, do Senhor Deus. Porque se nós, mesmo que nós não nos tornemos célebres nessa terra, certamente nos céus, a nossa história é muito bem contada e guardada na presença de Deus. Amém? Então, nós temos a oportunidade em Cristo, nesse chamamento de Cristo, de atribuirmos real relevância às nossas vidas. Porque a história de muitos homens notáveis nessa terra não será contada no céu, mas muitos daqueles que passaram despercebidamente pelas outras pessoas estarão contados no céu como homens e mulheres de Deus, gente que atendeu ao chamado e que o Senhor pôde usar. Amém? Então, nós em Cristo temos a oportunidade, como esses homens tiveram, de nos tornarmos pessoas realmente relevantes. Talvez não para as multidões, mas relevante para as pessoas que estão ao seu lado, que estão próximas a você, que estão ao alcance da tua palavra, ao alcance dos teus atos, ao alcance daquilo que você possa fazer em nome do Senhor e pela causa do Senhor. O convite de Deus a nós é um convite para priorizar Jesus, mas também é um convite que certamente, atendido ou respondido por nós positivamente, nos lançará para acima do nível da mediocridade, para o nível da relevância, porque aquilo que é feito em prol do reino de Deus permanecerá para todo o sempre. A palavra que você lança, a palavra que você prega, ela tem consequências eternas na vida de alguém ou de muitos, porque simplesmente o Senhor usou você para imprimir, né, e lançar a palavra dele, que ele disse que não tornará vazia sem antes cumprir o seu propósito. Não voltará vazia sem antes ter cumprido o seu propósito. Amém? Então, não é só uma prioridade, mas é uma grande honra e um grande privilégio também, né, ser chamado pelo Senhor, e todos nós somos chamados. Na nossa cultura evangélica, a gente acha que chamado pelo Senhor é o pastor, é o irmão fulano que é profeta, é o ciclano que fez uma outra... Isso aí é culto à celebridade. Isso aí faz parte da visão que esse mundo tem sobre as pessoas. Aos olhos de Deus, nós alcançamos relevância, porque nós somos servos de Cristo. Todos nós. Amém? Seja o maior como o menor. E o menor será contado como se o maior fosse também. Porque no reino de Deus, muitos últimos serão os primeiros. E isso é bem importante destacar. Não há ninguém que seja irrelevante no reino de Deus, a não ser que se dedique a ser irrelevante. Porque se nós cumprimos o chamado e o propósito de Deus, a nossa vida alcança relevâncias e importância. Amém? Certo?
Então vamos orar por isso, vamos agradecer ao Senhor. Senhor amado, graças te damos, ó Pai. Porque quando nós jazíamos em trevas, brilhou sobre nós grande luz. Porque quando nós vivíamos, ó Senhor, na zona da sombra da morte, fomos alcançados e chamados, ó Senhor amado, a caminhar na luz juntamente com Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu, ó Senhor amado, nos tens chamado, ó Pai, para sermos parte deste reino, porque esse reino foi trazido até nós por Jesus. Tu tornaste próximo e acessível, Senhor Jesus, o Teu reino para nós. E assim, ó Senhor, pela Tua graça, vivendo nós nesse reino, não só somos agraciados por andar na luz, mas também somos chamados para andar contigo e servir a Ti. Obrigado, Senhor, por tão grande honra. Nós, servos inúteis, desempenhando um papel relevante, anunciando aquela palavra que tem repercussão eterna, não só para a salvação, mas para juízo também dos que se perdem, mas ainda assim relevância eterna. Senhor amado, põe a Tua palavra nos nossos lábios, Pai, e no nosso coração o desejo firme de continuar indo, pregando contigo, pondo em segundo plano as nossas tarefas seculares, pondo em segundo plano carreiras e até mesmo, ó Senhor amado, familiares, Pai, deixando que Tu, ó Senhor Jesus, sejas o mais importante em nossas vidas e assim andando nós segundo as bênçãos prometidas pela Tua palavra. Graças te damos, Senhor. Usa-nos, envia-nos, faz de nós, ó Senhor amado, discípulos Teus, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.